Nessa aula falaremos a segunda parte do capítulo 4, que trata edição e compilação de programas no GNU Linux. Os pipes, ou redirecionamento, redireciona a saída de um programa com a entrada para o outro, redirecionamento de entrada padrão a partir de um arquivo ou saída padrão de um arquivo. Serão apresentados alguns comandos de gerenciamento de processos, como o top e o ps. Através desses comandos, vai ser possível verificar se um processo está ativo, descobrindo informações a respeito dele, como a identificação do processo, a utilização do processador, memória, arquivos, swap. Além disso, estudaremos alguns comandos para enviar sinais aos processos a fim de interrompê-los ou até mesmo abortar sua execução, caso tenham permissão para isso. Os pipes são um tipo de direcionamento, no qual a saída de um programa é redirecionada como entrada para outro. No GNU Linux são representados por uma barra vertical. Por exemplo, a linha de comando execução do programa 1, pipe, execução do programa 2, pipe, execução do programa 3, até a execução do programa N. Mostra que em apenas uma linha vários pipes podem ser executados. E o que significa essa linha de comando? Significa o seguinte, que o resultado da execução do programa 1 será a entrada do programa 2, que será a execução do programa 2 será a entrada do programa 3 e assim sucessivamente até o programa N, ou prog N. Outro exemplo que trata de pipe, que seria a execução de três comandos, o ls, o grep e o mode. Primeiro vamos executar ls/etc, vai mostrar todos os arquivos e diretórios que contém em etc. Aí essa saída servirá como de entrada para o programa, para o comando grep, ou programa grep, que vai procurar a sequência conf, que servirá a saída do grep conf, ou buscando a expressão conf, será a saída para o programa, será a entrada, a saída do programa grepconf será entrada para o programa mod, que mostrará de forma paginada o resultado da busca conf na saída do programa ls/etc. Redirecionamento de entrada. O redirecionamento de entrada padrão para ser lida a partir de um arquivo ou saída padrão para ser escrita em um arquivo utilizamos redirecionamento de entrada ou saída. Redirecionar a entrada padrão significa que você, em vez de ficar digitando informações a partir do teclado, depois executar de novo um programa, você pode utilizar essa entrada já. Fará o programa ler a partir de um arquivo. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para fazer teste em programas, serve para muitas outras coisas, tem várias funcionalidades. Para você definir que é uma entrada padrão, a sintaxe é bem simples, você vai definir o programa, sinal de menor, arquivo de entrada. Então, é bem simples você definir isso. O redirecionamento de saída vai fazer o seguinte, vai capturar a saída de um programa e vai armazenar dentro de quê? Dentro de um arquivo, no arquivo de saída. No GNU Linux, para redirecionar a saída padrão de um programa para ser escrita em um arquivo, basta você digitar de forma semelhante ao comando abaixo. Execução de programa, sinal de maior, arquivo de saída. Agora imagine o seguinte, você gravou, primeiro executou o comando uma vez, com uma entrada X. Aí depois você quer executar ele de novo com a entrada Y. E quer que tanto que a entrada X fique no arquivo de saída e a entrada Y depois disso. Tem como você fazer isso. Porque se você executar duas vezes o primeiro comando, que é execução do programa, sinal de maior e arquivo de saída, vai ficar o quê? Armazenado apenas o resultado da última saída. Agora, quando você quiser que fique os resultados das saídas de N vezes que você executou o programa, e uma depois da outra, é só você colocar dois sinais de maior.
um em seguida do outro. Você também pode combinar vários pipes, um com o outro, com referenciamento de saída, entrada, em um programa. No primeiro quadro aí mostra, ou na primeira tabela, mostra um exemplo disso. A execução do programa recebe como entrada o arquivo de entrada, ou seja, e vai ter um referenciamento de saída, ou seja, o resultado desse programa vai ser armazenado dentro do arquivo de saída. E você pode combinar isso com o pipe também, que é o programa 1 recebe como entrada, que vai servir como entrada para o programa 2, que vai servir como entrada para o prog 3, que vai ser armazenado em saída. Agora mudando um pouco de assunto, a gente sabe ter definições sobre informações, sobre um processo corrente, como descobrir, por exemplo, qual que é a sua identificação de processo, sua taxa de utilização da memória naquele instante de tempo, a quantidade de memória utilizada, qual usuário o processo está associado, a que hora esse processo foi iniciado e várias outras informações, você vai executar o comando PS. Lembre-se que o comando PS exibe informações do estado do processo no momento em que foi executado. Ele não apresenta a informação de estado contínuo do processo, e sim no momento, no instante que o comando PS foi executado. Sua sintaxe é bastante simples, você só executa PS e uma opção, ou sem mesma opção. As opções mais comuns de ser utilizadas é A, que exibe os processos criados pelos usuários do sistema, X mostra os processos que não são controlados pelo terminal, e U exibe o nome do usuário que iniciou o processo e a hora que o processo foi inicializado. M mostra a memória utilizada, ou memória ocupada por cada processo em execução. Um exemplo de utilização do processo, eu executei no terminal PS-A, que vai mostrar os processos, vai exibir os processos criados por um usuário do sistema. Então, vai mostrar pelo qual usuário? Usuário root. Observa que ele tem executando o programa gedit, o comando ps, que ele foi executado, sudo supo, pelo fato de ele estar como usuário root, que é o usuário principal do sistema. E se você quiser saber qualquer outra informação de algum comando do Linux explicado até o momento, basta você digitar no prompt de comando man e o nome do comando. No caso aqui, por exemplo, quero saber mais informações sobre PS, digito man ps. E comando top, esse comando mostra processos ativos, parados, a taxa de utilização da CPU, quantidade de memória, tempo da CPU, detalhes sobre o uso da memória RAM, swap, disponibilidade e para execução do sistema. Os processos são ordenados pelo top, de maneira que os programas mais pesados aparecem primeiro, ou seja, que consomem maior quantidade de CPU e memória, eles aparecem primeiro do que os outros programas mais leves, que consomem menos memória, menos CPU. Uma vez chamado, o top fica continuamente em execução, então não é diferente do PS, que mostra um instante de tempo, o top mostra continuamente os recursos utilizados pelos processos. Na execução do top, basta você digitar top e para você obter alguma ajuda, H. Para sair do top, você vai pressionar a tecla aqui. Só corrigir aqui é top. Aqui mostra a execução do comando top, que foi executada às 11h16. E aqui mostra as tarefas que foram executadas. Por exemplo, na segunda linha mostra as tarefas, tem 182 tarefas no total, apenas uma rodando e 181 paradas. Mostra a quantidade de memória na quarta linha aí, memória RAM sendo utilizada, ao total e a utilizada. Mostra da memória de swap também, que está sendo total e utilizada. E depois mostra que aqui mostra a identificação do processo, o usuário que aqui esse processo está associado, que hora que ele iniciou, quanto tempo que ele ficou inicializado,
Então, você consegue uma informação contínua de todos os processos que estão rodando na máquina. A interrupção ou interrompendo a execução de programa, você basta do programa que está atual. Vou imaginar que estou executando o top, dou um Ctrl C, eu paro a execução dele, interrompo. Um programa em C que você fez que entrou em loop infinito, você quer parar ele, você digita Ctrl C. E ao finalizar esse programa, você vai voltar, o prompt vai voltar para estar pronto para ser utilizado, para você digitar outro processo, porque você interrompeu outro processo, o processo estava sendo executado. Você também pode finalizar o processo através do comando kill, que vai ser explicado mais adiante. Você pode parar momentaneamente um processo, um job. Você digita Ctrl mais E, você vai parar ele. E aí vai ser mostrado o número desse job no seu prompt. Se você quiser executar esse comando novamente, ele vai parar no momento que o programa voltará do momento onde que ele parou, com as mesmas, as suas variáveis serão carregadas daquele momento que ele foi o que? Interrompido. Se você quiser voltar esse programa, você vai digitar o comando FG e o número do job, ou BG, certo? Você pode usar outros comandos ou rodar outros programas enquanto o programa atual está interrompido. Depois é só digitar FG ou BG e voltar esse programa, ou até mesmo depois, se quiser matar esse processo, você vai, será até mais explicado adiante, talvez não nem precise mais voltar ele, você digita um kill, porque ele vai ficar, o espaço de memória dele ficar reservado enquanto ele está interrompido. Enviamos sinais com o comando kill, apesar do nome, ele serve também para enviar sinais. Dentre esses sinais, existem alguns para finalizar a execução de processo. Sua sintaxe é kill, opções, sinal e PID. O PID é um número de identificação do processo que pode ser obtido a partir dos comandos PS e top. Sinal é o sinal enviado ao processo e opções são as opções desejadas. Para você visualizar os sinais que um processo pode ser enviado para o processo, basta você digitar aqui o traço L, que você vai ver todos os sinais que podem ser enviados. Por exemplo, o traço 9 aí, que se quiser até matar o processo, dá aqui o traço 9, o nome do processo, você já vai observar que já vai matar o processo. Aqui até fala. Mas você também pode enviar um sinal manualmente, para isso você colocar o traço antes do número. Por exemplo, aqui o 15, que já vai, e o número do processo, que é a identificação do processo, que é o PID. Por exemplo, se você tiver vários processos que foram iniciados pelo comando programa 1, bastaria apenas você digitar QAL programa 1, você vai matar todos os processos com o nome programa 1. Agora vamos ver um programa de como capturar sinais para tratá-los. Então aqui vai ser incluídas duas novas bibliotecas, a sinal.h, include, né, signal.h, e a units.td.h. Você vai criar uma funçãozinha tratar sinal só para imprimir a numeração do sinal. Aí eu criei na função mãe signal1 tratar sinal, que aí você vai imprimir todos os sinais até, e cria assim um loop infinito, que é com um segundo, só para mostrar execução mesmo, só para você ter a forma como que ele está sendo executado aí. Aí se você quiser finalizar esse processo, você vai ter que dar um Ctrl C, porque ele vai executar diretamente. Cada sinal poderia ser configurado para ser tratado por uma rotina diferente, mas nesse exemplo nós vamos tratar apenas na impressão. Nesse exemplo tratou-se apenas a questão da impressão do sinal recebido. Após digitado é salvo, compile com o comando gcc-c tratar sinal.c -o, programa assim tratar o sinal, que é a saída, né? E coloca traço AL aí para verificar se tem algum aviso que fácil de ser corrigido. Para testar, execute o comando com a linha de comando descrita abaixo, ponto, contra barra, programa 5, tratamento de sinal. Então, chegamos ao final do capítulo 4, recomendo a leitura de todo o capítulo.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com os tutores e recomendo que vocês façam todos os exercícios propostos pelo capítulo.